Olá, eu sou a Glória, sou do nono E, o número 8, e hoje eu vim fazer um resumo ou mesmo resumir, falar sobre o conto A Aia, de Eça de Queiroz, que nós demos em português e não estamos a dar em português. Vamos começar primeiro pelo rei. O rei era moço, era valente, porque todos os reis têm que ser corajosos, né? Todos os reis têm que ter, porque como são reis, têm que enfrentam inimigos, ameaças também, claro. Pode haver pessoas que não gostam dele e queiram ameaçá-lo. Era poderoso, porque tem que ter, tem poder sobre o reino, né? Ahm, Era rico, porque praticamente todos os reis são ricos, têm muito poder, muita riqueza, o causa também dos impostos, e era sonhadora, porque também o ambicioso e o sonhador têm assim meio que uma comparação, meio que tem uma palavra meio que a ver com outra, porque seja sonhador, seja ambicioso, sonhas por algo melhor. Por exemplo, uma vida melhor, mais riqueza, na interpretação do rei, mais riqueza, mais poder, mais terras, tá? Depois, também no conto, diz água e o rio, que é um sinal de vida e purificação. Porque, por exemplo, já li muitas vezes, por exemplo, no meio nos cristãos, antigamente a água era simbolizada como a purificação para uma nova vida. É tipo, a água meio que. A água antigamente era uma coisa muito importante, porque é tipo é uma das coisas mais importantes mesmo para a nossa saúde, mas realmente os antigos priorizavam muito a água, mesmo por ser de purificação. E por exemplo, eu também estou-me a lembrar que, por exemplo, no batizado, quando, quando nós cristãos somos batizados, eles usam a água. E na minha interpretação é tipo uma purificação, mas mais como fosse uma passagem para uma nova vida do cristão, como fosse deixasse de ser uma pessoa normal para uma pessoa cristã, uma pessoa religiosa. A minha interpretação. A rainha. A rainha era triste por causa que no conto diz que o rei acaba por morrer na guerra. Aí, coisas péssimas vão acontecer no conto. Ela era triste, era solitária por causa que o rei morreu, era viúva porque o rei morreu, também era sensível e sentimental. Já o príncipe no conto diz príncipezinho, que é o diminutivo, pronto, que significa que como ele era um bebê, por ser príncipezinho, diz que dá a ideia de ser mais novo. Por isso ele era um bebê e era indefeso e frágil. E era vulnerável, por causa que, como é um bebê, os bebés não têm como se defender, não têm como fazer alguma coisa, porque eles não sabem o que estão a fazer, eles não sabem o que fazem. E não têm como se defender como nós, pessoas que temos maior idade. Ou somos adultos, pequenos, adolescentes. Depois no conto também tem a lua minguar, que praticamente está a preparar o leitor. O leitor é a pessoa que está a ler o conto, está a preparar o leitor para que algo vai acontecer de mal. Neste caso é o rei a morrer. Que a vida do rei está a acabar e que ele vai morrer. Depois também temos o clássico que é Era uma vez. Todas as histórias que, pelo menos todas as histórias que eu já li, ou contos que todos que eu já li, tinha sempre era uma vez um mundo de fantasia, era uma vez um reino, era uma vez uma aldeia. Sempre tem era uma vez, que é um passado distante, qual? Não sabemos quando, não sabemos, só se estiver escrito no conto. Associado aos contos, né? E é um início de muitas histórias em questões de moral e psicologia dos seres humanos. Ou seja, é praticamente o início de todas ou a maioria das histórias ou de todos os contos. Também temos o mundo atemporal, que não tem tempo. No conto, não sabemos quando é que se passa, porque não diz se é de 1900 e alguma coisa, se é 1200, mas o que sabemos por ser de reis e rainhas, sabemos que é na Idade Média.
por simplesmente ter reis e rainhas. Mas é um mundo atemporal, porque não diz o tempo. Nós, como leitor, é que temos uma ideia que talvez seja na Idade Média por ter reis e rainhas. É de fantasia, por ter reis e rainhas. E é maravilhoso. Mais ou menos maravilhoso por causa da morte do rei e das coisas que vai acontecer. Talvez não seja tão maravilhoso assim. A localização temporal é a Idade Média. O contexto temporal não é relevante. Não é muito relevante porque não sabemos quando é que é, neste caso. A ação é que é mais irrelevante, neste caso. E a Aya. A Aya, eu interpreto a Aya, na minha percepção, no meu ver, a Aya como um herói. É praticamente a salvadora do reino. Porque por ela o príncipe é que não se vai. Mas porque a Aya é a dama de honra, ou dama de companhia, que ajuda a rainha, entre outros. A Aya que é o título do conto, tá? Depois temos filhinho, que é o diminutivo afetivo de bebê frágil, defeso, vulnerável. Depois também temos a lua, que é uma personificação. Porquê? Por causa que no conto diz, pelo menos na minha percepção, que eu lembro do conto, é quando o rei é tipo uma testemunha que o rei vai morrer. Porque se eu não me engano ele vai morrer e tipo está de noite, né? Temos a lua no céu. E a lua meio que é uma testemunha a ver o rei a morrer. Ou mesmo a saída do rei, neste caso. Depois temos também o narrador, que ele é ausente porque ele não participa deste conto. Ele está na terceira pessoa. Já o reino é abastado, é urbano, é rural, também é ambiente de curtição. Já também temos no conto que diz começava a minguar, que é uma notícia da morte de alguém. Quem é esse alguém? O rei. Realmente, é o rei. Depois também temos trazendo a amarga nova. É uma triste notícia de sofrimento a dar a amargura. Depois também temos no conto que diz entre a flor da sua nobreza, que diz que é os pontos mais importantes. Depois também temos no texto que diz as 7 lanças, que é uma passagem para outra vida. Depois também temos um grande rio, que é a vida terrena, que termina uma vida boa, que tem o seu fim. Depois também temos a situação do reino, que claramente como o rei morreu na batalha, né? Morreu na guerra, a situação do reino é de fragilidade, porque não tem rei, e de vulnerabilidade, porque não tem rei. Depois também temos as consequências da morte do rei. São, deixou o filho sem pai, órfão, sem o reino. Deixou a esposa, a rainha, viúva, porque ele morreu. Também temos o rei, que deixou o reino sem um governante forte, porque o príncipezinho ainda é bebê e não pode ser herdeiro. Pois o filho ainda era bebê e a rainha era fraca, porque realmente era fraca, porque meio que tem uma parte no conto onde o tio, aquele tio que dá raiva, só de pensar nele até fico com raiva, que meio que aquele tio meio que queria raptar o príncipezinho, o príncipe. E meio que, por exemplo, vou dizer mais resumidamente, a Aya acabou por se aperceber, ou ter uma intuição que ia acontecer uma coisa, e sacrificou-se o seu próprio filho, o escravezinho, e trocou os berços, que eram 2 berços, o berço de ouro e o berço de berga. O príncipezinho estava no berço de ouro e o escravezinho estava no berço de berga. E trocou os berços, pôs o príncipezinho no de berga e o escravezinho no de
ouro. E depois o tio veio, acabou por pegar o escavozinho. Realmente é bem pesado para a Aya, tadinha. E a rainha até diz que a rainha seminua, desesperada, a chorar, pronto, para pensar que o filho tinha sido raptado. E dá para realmente, nessa parte, dá para perceber que realmente a rainha não sabe lidar muito bem com os seus problemas. Mas pronto, os sentimentos da rainha. Tinha uma. Então, era frágil. Realmente era frágil porque ela não sabe realmente lidar muito bem com o filho. Ai, com o filho. Com a possível morte do filho. Porque já com o seu esposo, né? Esposo não, marido. Pronto, o rei tinha morrido e já não ia, ela também não ia conseguir aguentar com a morte do seu próprio filho. Também tinha, o reino tinha inimigos, porque todo o reino tem inimigos, todo o país tem inimigos. Isso é uma coisa claramente discutida. O filho fica frágil, né? Porque ele é bebê e ele não vamos ter, o conde não vai ter um herdeiro. Não vai ter ninguém para governar. E também o reino começa a ser um alvo fácil para os seus inimigos. Porque já que o rei morreu na batalha, provavelmente ele não foi sozinho, porque um rei não vai sair sozinho, né? Provavelmente foi com os soldados e provavelmente, como o rei perdeu e morreu, os soldados, ou a maior parte dos soldados deve ter morrido. Depois também temos a ausência da proteção de um pai. Como diz no texto, sem um braço que o defendesse forte pela força e forte pelo amor. E depois temos a personagem que mais me irrita, não sei, realmente me irrita, que é o tio bastardo. O tio que é pirado das ideias. Mas pronto, o tio é um inimigo e ele é caracterizado como um lobo, por simplesmente viver afastado da comunidade, viver só em um bando, né? Um grupo, a ser feroz, selvagem, cruel, à espreita da sua presa. E qual será a presa? O príncipe. O recurso expressivo do tio é a comparação, porque ele caracteriza-se como um lobo. E depois também temos a nossa querida e heroína Aya, que segundo o conto, segundo como nós, leitores, que interpretamos este querido conto, a Aya é uma mulher bonita, uma mulher forte, fiel, dedicada aos seus senhores, como fossem divinos, porque realmente dá para perceber como ela sacrificou o próprio filho, que ela tanto ama, porque todas as mães amam os seus próprios filhos. Ela sacrificou o seu filho pelo filho da rainha, pelo filho de outra pessoa. E dá para realmente perceber que a Aya realmente é fiel aos seus senhores, que tratam o rei e a rainha como fossem deuses, como fossem divinos. E é realmente feliz por servir o seu rei. E também o seu reino. Vou ler agora também um mini texto, que é uma crítica, que eu fiz num apoio de português. Não sei se está assim muito bem, porque a pessoa também não gostou muito. Teve assim alguns erros, mas bom. Diz, eu gostei, mas tem alguns pontos negativos. Como o tio, que é um completo doido, eu tinha posto antes maluco, mas a pessoa achou que talvez a palavra fosse muito forte, talvez. Com uma personalidade de um novo sendo feroz e indo sempre em grupos. Ele também aproveita-se que o rei tinha morrido e o reino fica mais frágil e vulnerável para o poder atacar. A atitude da rainha, em vez de ficar desesperada a chorar, enquanto o seu reino estava a ser atacado, ela podia pelo menos proteger o príncipezinho, que era a sua obrigação como mãe, ao invés da Aya, a escrava ou a dama de companhia. Realmente, antes de continuar, realmente eu não gostei muito dessa parte, porque ela ficou triste porque o rei morreu. Uma das pessoas que ela mais ama morreu. Eu sei, é triste, realmente, mas ela tem que superar. Porque mesmo o rei ter morrido, o filho também está vivo. E o filho é o alvo, é praticamente o alvo do tio. E ela, em vez de ficar assim nua, ou chorar, ou desesperada, não.
tinha de fazer tudo o que ela pode e dar a sua vida pelo filho. E proteger o filho com unhas e dentes, como se diz. O conto é interessante. É interessante porque aborda o racismo. Eu pus o racismo por um dos motivos, e o único praticamente, é porque eles abordam, por exemplo, a comparação entre o príncipe e o escravozinho, o filho da Aya. Pronto, praticamente a caracterização deles, como por exemplo, o príncipe, ele é loiro, branco, de olhos azuis. Já o escravozinho, pela interpretação que eu tive, ele é preto, de cabelo negro, de pele, né? E tem olhos castanhos. E tem meio que uma comparação com o príncipezinho por ter essas caracterizações mais claras ou ter mais estas características como fosse uma pessoa importante, porque tem muito isso do racismo, né? Como, pronto. As diferentes classes, pobre e rico, rei, rainha e escravos, e o povo, né? Também não é muito difícil de interpretar, realmente não é muito difícil de interpretar o conto. Claro que tem a lua a minguar, a lua, a água e o rio também. Realmente isso tem de ter uma interpretação ou um foco maior. Claro que tem um foco maior, ou buscar coisas mesmo do passado, ou coisas que já leram, ou interpretar mesmo, tentar interpretar. Eu recomendo o livro, também leva-nos para a Idade Média, como nos levasse, quando estamos a ler o livro, é como nos levasse numa viagem à Idade Média. E conseguimos ver, mesmo que seja fantasia, conseguimos ver também como era antigamente, mesmo que seja um conto. Onde tinham reis e rainhas. Mas pronto, foi isso.